Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é sensacional com um dos maiores jornalistas do Rio de Janeiro, que trabalhou em muitas rádios, tem muita história para contar. Meu amigo, trabalhamos juntos e ele está aqui para bater um papo com a gente. Não olha quem está falando. Senhoras e senhores, a alegria e a honra de receber Paulo Madureira. Madureira, seja bem-vindo. Obrigado, viu, por aceitar o convite e está aqui. Não olha quem está falando. Pô, Fabiano, aqui da minha parte eu que agradeço, cara. É um prazer mesmo, uma honra conseguir bater esse papo aí contigo, com a galera que vai ficar sabendo um pouquinho mais dos bastidores, das internas de rádio, né? Que é muito interessante, isso é muito bacana. É verdade. E da sua história também, né? Sua história no rádio, que além disso você também é professor universitário, né, Madureira? É verdade, rapaz. Em 2000 e aí começa a rarear, né? A esclerose vai atacando. Mas 2014, 2016, eu saí, fui mandado embora do Sistema Globo de Rádio e aí passei a dedicar mais para o lado da academia e não de mercado. E gostei muito. Até quem me levou para começar com essa brincadeira de dar aula, que eu não me considerava. Hoje em dia eu não me considero professor, cara, por incrível que pareça, porque eu acho um peso muito grande você chegar e falar, pô, eu sou professor. Eu acho que é muita coisa, muita areia para o meu caminhão. Eu sou um cara de rádio que trabalhei 24 anos, continuo trabalhando em rádio. Por pegar essa experiência, consigo bater um papo com a garotada, né? Mas também, já pensando nisso, para evitar também, não, esse cara é só de mercado, eu busquei fazer um mestrado para dar uma melhorada, fiz um mestrado na UERJ, não dava para pagar, que a situação é ruim de grana, né? Aí consegui fazer a prova lá na UERJ, passei e concluí o mestrado, muito legal. E acho que enlouqueci de vez, apesar da idade, se até o fim do ano, alguma coisa assim, der uma sei lá, aquela acendida na pólvora, pode ser que eu me candidate em um doutorado. Mas Ih, vamos ver. rapaz, sensacional. Madureira, cara, a gente tem, eu não sei se você vai lembrar disso, mas tem uma história que aconteceu com a gente que eu acho muito sensacional. A gente, de manhã, quando eu trabalhava na Manchete, você tinha uma Rua do participação, cara. Russell. Hã? Rua do Russell. Então, você participava num programa que você falava sobre economia. Era uma nota enorme que você lia, que você falava de tudo, das bolsas de valores, o dólar, não sei o que. Era um negócio enorme que você fazia parte todo dia. Aí um dia, rapaz, eu cheguei, vamos lá, agora não sei o que, tinha a vinheta e tal. Aí entrou o Paulo Madureira. Aí você começou a ler, cara. Aí de repente você olhou para mim, porque aquele estúdio da Manchete era muito pequenininho, né, Era cara? apertadinho, era apertadinho. O microfone, você tinha que dividir um microfone. Aí você virou para mim e falou assim: não, você falou, fecha o microfone. Aí eu fechei e você falou, cara, não estou entendendo nada que eu estou falando. Não, mas de repente pelo horário, era bem cedo, não era? Era bem cedo, era bem Era bem cedo. cedo, cara. Aí a gente Não, muito embola o meio de engraçado, cara, que eu comecei a rir, não parava, cara. Aí você pegou, leu tudo como, né? E o clima era muito bom, rapaz. Olha, dos lugares que eu trabalhei, a Manchete e o JB foram assim os lugares com a melhor estrutura humana, cordialidade, a galera era um ajudando o outro. Tu vê essa situação, pô, eu peço para fechar o microfone que eu estou todo enrolado, você fechou, mas aí começou aí, não tem problema, tranquilo, mas aí eu acho que respirei e me achei no texto, que eu devia estar bem perdido. Não, você nem tá. Você fez de graça mesmo. Você mandou fechar uma coisa. Você falou, caramba, tô falando um monte de número aqui, não tô entendendo nada que eu tô falando. Aí você tava só lendo, eu acho. Aí daqui a pouco você pulou e comecei a rir por causa disso e foi embora. Mas Não, mas fechamos. olha, a galera ali de Manchete e de JB, que foram os melhores locais onde eu trabalhei. E os prédios também, coincidentemente, são aquelas estruturas suntuosas, né? Prédio da Verdade. Manchete, o prédio do JB. O JB virou Into, né? Isso. Mas mesmo com esse tamanho todo, são prédios acolhedores. É estranho falar isso, porque são extremamente grandes, mas por dentro eu me sentia muito bem, eu me sentia parte daquela estrutura, apesar do tamanho, que era realmente uma coisa muito diferente, por exemplo, da Opus 90, que era na rua Barão de Itaipu. Parece Que a que tá gente Barão de Itaipu, Andaraí, não é isso? Andaraí. Andaraí. Aquilo ali era uma casa, literalmente. Tudo Isso. bem, uma mansão, 2 andares, mas era uma residência, não era um Isso. prédio, Foi não era um prédio adaptado. comercial. Ô, Madureira, me fala uma coisa, cara. Vamos começar aqui. A sua história no rádio começou, foi na Manchete mesmo? Foi, rapaz. Ó, eu formado pela Faculdade da Cidade, acabou, e
falta de grana, né? Não tinha jeito. Em 88, era o meu quarto período, estava no meio da faculdade e falei, caramba, não dá mais para ficar só meus pais bancando e eu entrando com o mínimo, né? Deixa eu arrumar um estágio. E na cara de pau, rapaz, naquela época, cara de pau eu tenho mesmo, né? Fui de porta em porta, batendo literalmente. Oi, sou estudante, deixa eu fazer um teste, eu quero começar, deixa eu aprender. Até que na Manchete, Rua do Russell 434, é isso? Não lembro. Isso. 434 ou Não, 434 434 é o era da Globo. Globo. É o da É. Globo, eu confundi agora. Mas cheguei lá e o Oscar Barbosa, rapaz, Sim, grande ele era Oscar. o diretor de jornalismo, né? Uhum. Foi quem abriu as portas e literalmente foi onde eu aprendi o que eu sei de rádio, o que eu sei de jornalismo, eu aprendi na Manchete. Nas outras eu fui dando uma melhorada, mas a base foi com o Oscar Barbosa lá na Manchete. Você entrou, então, em 88 como estagiário na Manchete. 81, rapaz, eu entrei, no final das contas eu pagava para trabalhar, porque não tinha nem o transporte e nem a alimentação. Uhum. Mas foram, sei lá, 1 ou 2, 3 meses no máximo. Aí, provavelmente, o Oscar e a equipe lá falaram, pô, esse cara aí, ele é chato mesmo, mas pode ser que dê certo, deixa ele aí. Aí me contrataram como estagiário. Aí Sim. depois, acho que na minha época não teve trainee, eu saí de estagiário e eu virei repórter direto, Foi fui contratado contratado. mesmo. Acho que foi isso, Sensacional. 88. A brincadeira começa ali. O Lorimar já estava lá na Manchete O nessa Lorimar época? era uma lenda, né, cara? Já estava lá, ele ficava na redação, era o sujeito que comandava, na ausência do Oscar Barbosa, era quem Ah, era o editor do horário. Ele que ficava aham. responsável. Mas uma doce figura, salgueirense roxo, rubro-negro roxo, Flamenguista. É. e um doce de pessoa, um doce de pessoa. Também me ensinou muito. O Lorimar tinha uma capacidade ele era máquina de escrever, né? Isso é até estranho. Se a gente fala assim, a garotada que vai, pô, Nem máquina de sabe que é. escrever, vai procurar no Google, vai dar uma gulgada para ver o que era isso. Mas o Lorimar estava aqui escrevendo um texto maravilhoso. Mas aí batendo papo contigo. Ah, não, porque aqui Sensacional. cara, era um troço, eu ficava apavorado, eu falava, como é que ele consegue isso? Ele está aqui digitando, e não, porque o Flamengo, não, o É. Salgueiro, falando com todo mundo, e o texto ali. E ele dando um show na máquina de escrever, puxava, estava pronto, não tinha um erro, não tinha nada, concordâncias perfeitas, parágrafos brilhantes. E ele batia papo de Flamengo com um aqui, falava do Salgueiro do outro lado, e eu olhava para aquilo e falava, cara, é um monstro, esse cara é um monstro. É Foi um dos verdade. também que me ajudou muito, me ensinou muito. O Lorimar, para ter uma história boa com ele, a gente foi. O Tadeuzinho, que Tadeuzinho, hoje não é mais Tadeuzinho, né? Agora ele fala o nome dele, que é o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, né? também rubro-negro. Na época, então, éramos nós três, né? Ele, o Lorimar, o Tadeuzinho, aí ainda fomos ao Maracanã juntos, cara. Só que Que o Lorimar loucura, hein? falou assim: ó, eu tô indo, mas eu já tenho uma experiência muito boa, porque ele tinha ido num jogo do Atlético com o Flamengo, ele ficou atrás do gol, o Atlético fez o gol e ele desmaiou, cara. Aí foi para o hospital, foi pro centro médico, aí depois que ele descobriu que tinha um problema no coração por causa disso, aí nunca mais foi no Maracanã. Então ele estava voltando com a gente, cara. Aí nós três fomos ao Maracanã, foi sensacional. O Flamengo perdeu, né, para variar. Mas história para contar, né, rapaz? Grande figura. O Tadeuzinho, uma época, ele chegou a trabalhar na Rádio Catedral. O Tadeuzinho, eu lembro, rapaz, tinha o Jornal da Manchete, né? Aí o que a rádio fazia? A gente pegava as sonoras, chupava a sonora da TV e usava nos jornais da gente. Aquilo tudo ali foi um aprendizado. Para mim, a Manchete foi um. Tudo bem, você tem a faculdade, vão lá te ensinando, mas quando tu vê aquilo acontecer na prática, é que aí cai a ficha. Eu falei, caramba, esse negócio aqui é isso que eu gosto, é isso que eu vou tentar fazer. Pô, sensacional. E o Oscar tinha uma fama de bravo, né? Não tinha? Sim, mas olha, no fundo, uma doce figura, mas ele era aquele estilo mandão, top-down, mas era um cara assim que depois que você conseguia pegar o mínimo de intimidade com ele, ele vinha, trocava ideia, batia um papo, porra, faz assim, faz assado, abre dessa forma, você está está adjetivando muito texto, você é jornalista. Ele chega um momento que ele fala assim, olha, esse cara aí, eu acho que pela insistência ou por algum talento, vai dar. Então ele chegava e dava uma sintonia fina, ele ajustava Ah, aquilo que poderia melhorar. Eu pô, devo muito a ele sensacional. também. Você ficou quanto tempo na Manchete, Madre? Rapaz, infelizmente começa aquela fase que ela começa a ficar bem ruim de finanças, de grana, né? Mas eu acho que eu fui lá até 94, cara, 93, 94. Olha,
Em 1º de maio de 94, que é o Dia do Trabalhador, mas esse ano específico foi a morte do Ayrton Senna, eu estava inaugurando a FM Dia, na Barão de Itaipu. Que era Era um 90,3, né? 90,3. Aí depois, vários dial, houve mudança de dial, eu confesso que eu me perdi, mas a Manchete FM ela começa no dia da morte do Ayrton Senna. FM Dia. FM Dia. Ah, entendi. FM Aí você já Dia. estava lá, mas já tinha saído da Manchete. Provavelmente, senão não teria nem como. Por isso que eu calculei. Eu entro lá em 88 e vou até 93 e alguma coisa para dar tempo de eu participar dessa inauguração da FM O Dia com a morte do Senna. Foi um domingo assim, porque você começar já é complicado, né? Pô, mas começar com a morte de um ídolo, de um cara consagrado no país, pô, eu lembro que a galera acordava para ver a corrida de Fórmula 1 no domingo. Era uma atividade. O domingo começava ali. E aí a pessoa ligava a televisão e via aquela cena do carro todo destruído. E aí, quem queria, né, passava sangue no capacete, né? Mas horrorosa essa cena. 94. Foi isso. Manchete também. Então você pegou a fase boa da Manchete também, que foi a fase aquela do Pantanal, né? O final, eu acho que o último respiro da Manchete foi no Pantanal. Depois disso foi uma queda de, sei lá, estrutura, finanças. O financeiro não funcionou muito bem. O Alexandre Ferreira, rapaz, uma vez a gente estava conversando, o doutor, né, que, pô, gosto muito do Alexandre, ele falou... Tá na Madruga da Tupi. Tupi. Já a gente vai conversar, vai fazer uma matéria boa com ele também. Meu padrinho de casamento, Alexandre Ferreira e Nádia Maria. Nádia Maria. Sensacional. A Nádia era produtora do Alexandre. Sim, né? Sim, também. Acho que eles, não sei, mas eles já tinham um relacionamento na Manchete, eles já eram namorados, pelo menos. Não, já eram casados lá. Já eram casados. Lá, eu lembro. Foi nessa época, né? O Alexandre, ele conta uma vez que a Manchete já estava em decadência e tal. E uma vez você foi fazer uma participação no programa dele, que ele quando eu lembrei da cena porque ele falou, mas você ficava lá na sala do jornalismo, lá perto do vidro, de frente para o aterro, né? Aquele visual maravilhoso, a Baía de Guanabara. Exatamente. E o estúdio era do lado de cá, ele falou que já estava aquela coisa de pagar 15% de salário, que não pagava nada, estava atrasando a beça, mas certo? Aí ele conta que você, no meio de uma nota, você estava lendo lá com ele, 15%. A gente mandava, porque chegava um ponto que era troço de maluco. É isso mesmo, tinha isso. Sensacional. Bom, aí você saiu da Manchete, foi para a FM Dia e ficou lá na FM Dia quanto tempo? Rapaz, eu sou ruim de datas. Eu tinha que ter pego a minha carteira de trabalho para ir dando uma olhada, mas eu acho que em 96 eu já estou na JB pela Opus. A Opus 90, uma rádio de música clássica, né, especializada em música clássica, mas que tinha um vínculo, tinha uma ligação com o Jornal do Brasil. Tanto que a redação era no prédio do JB, né, ali onde hoje é o INTO, Instituto de Traumato-Ortopedia, acho que é isso. Isso. E você estava aí nesse período do JB, foi na Opus que você trabalhou, né? Opus, isso. E na Agência Jornal do Brasil, agência de notícias, que hoje em dia, com as novas tecnologias, teve um baque muito forte, né? Mas continua o trabalho de agências como a France Press, a AFP, a AP, Associated Press, são agências de notícias que conseguiram sobreviver a essa crise muito provocada pelas novas tecnologias. Você pega o teu celular hoje, você tem informações, se quiser agora, a gente fica sabendo como é que está o trânsito em Tóquio. Aí, quer dizer, como é que o jornal impresso vai sobreviver? Tanto que ele está enfrentando essa crise. Alguns mais pessimistas dizem que vai acabar. Eu modestamente, acho que até por não querer que acabe, eu não acredito no fim, mas eu acredito numa redução, vai ficar uma coisa muito nichada. É só para aquele público que prefere literalmente folhear um jornal do que... É a mesma coisa do e-book. Tem gente que se adapta melhor, acho que os mais novos se adaptam melhor ao e-book, ler no digital. Eu, velha guarda, ainda prefiro o folhear das folhas, o cheiro do livro, a sensação tátil de você estar manuseando o livro. Eu ainda prefiro isso. E acho que o impresso pode passar por ou está passando por alguma coisa parecida com isso, né? Ô, Madureira, você acha que hoje
Isso é uma pergunta, até porque uma vez eu fui fazer uma palestra numa faculdade e depois de ter falado para caramba, um estudante pegou e falou assim, mas, pô, o que adianta você estar falando aí porque o rádio vai acabar? Aí eu falei com ele assim, cara, é uma opinião sua, né? Porque não tem nada, não está escrito. Está escrito em algum lugar? Porque é uma opinião Pelo sua, por contrário. enquanto, né? Ô, Fabiano, eu não sei, eu sou um amante mesmo do rádio, eu não consigo, eu acho que herdei isso do meu pai. Eu lembro que eu acordava para ir para o colégio, ele já estava era Globo e Tupi sintonizadas. E isso, e na volta também tinham programas humorísticos, era a Turma da Maré Mansa. Antônio Luiz, diz aí a escalação do timaço da alegria hoje. Olha só hoje, Didi, olha só, perigola vocês os trapalhões, eu dei, isso é muita cocada pra um baiano só. A velha azul dos cabelosos, Saraiva, Burroso, o observador maremancista Geraldo Alves e outros parangolés, que beleza, hein? Pintura e polimento é com o Rei das Tintas. Aproveite a grande promoção de automotivo em todas as lojas do Rei. O Rei sempre pinta por menos. Rei das Tintas. Sessão de trocas. Mas minha senhora, por que trocar o avental? Ele dá bem na senhora. Mas não dá no meu marido, hein? Eu ia dormir escutando a Turma da Maré Mansa, cara, e aquilo me deixava fascinado. Assim como eu faço um paralelo de rádio com o livro, porque no livro, o autor está te passando ali, vamos botar lá o par romântico. Não, mas o meu par romântico não é o seu par romântico, e aqui não vai ser do terceiro. O rádio tem essa magia. Você está ouvindo a voz do locutor, do narrador, do apresentador, do comentarista, você meio que desenha. Pô, como é que esse cara é? É alto, é baixo, é magro, é cabeludo, é preto, é branco? Como é que é esse cara? Eu acho que isso é uma magia que a voz humana seduz por isso. E cria esse mistério também. E eu acho que o rádio não morre justamente por isso. E, aliado às novas tecnologias, o podcast deu um levante. Mas o podcast, eu modestamente acho que é a coisa mais velha do mundo. É uma gravação prévia. Só que gravação prévia é feio, né? Podcast. Porra, quem é que não vai querer um dos dois? Olha, vamos escutar agora uma gravação que eu fiz previamente aqui. Não, vamos escutar agora o podcast. Caramba, eu vou no podcast também. Mas que bom que ele apareceu para dar uma rejuvenescida. Verdade. E tem gente achando que podcast é uma coisa nova, né? Pois não, porque agora a onda é podcast. Pô, a gente já faz isso há tanto tempo. A gente nós já fazíamos isso no final dos anos 80, começo dos 90, mas que bom que apareceu, que bom que apareceu e deu essa rejuvenescida. Cara, eu não consigo, é bom escutar música, é bacana, mas eu preciso ter a voz humana, eu preciso ter alguém para falar, olha, são tantas horas, olha, o trânsito está assim, o mundo acabou. Pô, se eu estiver só ligado nos Spotify da vida, nos SoundCloud da vida, caramba, o mundo acaba e eu não vou estar sabendo, isso não bate na minha cabeça. Eu quero escutar uma, duas, três músicas, mas eu quero aquele comentário, eu quero aquele bate-papo. Olha, a música que você ouviu foi essa, foi aquela. Se tiver uma curiosidade, no ano que essa música fez sucesso, pô, isso me faz uma falta que eu não consigo abandonar o rádio. Por mais que tenha essas novidades dos streams musicais, maravilha, nada contra. De repente, para uma festa funciona bem, mas a voz humana, aquele locutor, aquele narrador, aquele apresentador que vem contigo, pô, aquilo acho que não tem nada diferente. Não tem máquina que vá suprir esse profissional. Mas teve uma pesquisa, eu li isso, foi em 2021, ano passado, nos Estados Unidos até, que os jovens entre 14 e 18 anos, é muito curto, né? Um recorte pequeno, mas de 14 a 18 anos eles estavam voltando para o rádio, na opinião deles, porque eles cansaram das playlists deles.
Eles fazem a playlist lá de 1000 músicas, vão ouvindo, elas vão se repetindo e tal. Aí a pergunta foi por quê? Aí eles falaram, porque eles querem ser surpreendidos, cara. Olha que bacana. Mas Não, o rádio surpreende. Sim, eu acho que essa é a magia do rádio, porque ele está acompanhando você em tempo real. A playlist você fez previamente, você pode escutar agora, pode escutar amanhã. Mas o que está acontecendo agora? Eu vou pegar o carro daqui a pouco, eu vou para um lugar. Será que o trânsito está bom, não está? Teve algum aumento? Bem provável que tenha tido mais algum aumento. Mas a gente tem que estar informado disso. E a voz do comunicador, do narrador, dando um bom dia, uma boa tarde, aquilo já te dá, você não está sozinho, o garotinho que fala isso, né? Obrigado pela carona que me dá, com a empresa que ele está ao seu lado. O brasileiro não vive sem rádio, seu maior companheiro. Pô, eu acho que é uma verdade, eu acho isso uma verdade. O Paulo Mondeleiro, qual foi o primeiro dia, cara, que você falou no ar? Você lembra disso? Lembro, eu tremia dos pés à cabeça, foi naquela... Olha, o meu teste foi nessa, como é que chamava, rapaz? Ficava dentro da redação, era um ponto onde você acionava o microfone para entrar direto da redação. A gente tinha até um contato visual com o estúdio através dos vidros, né? Isso. Mas aí o que eu cheguei lá, aí o Oscar, pô, ele devia estar pensando, né? Pô, esse cara é chato mesmo, né? Vou arrebentar logo com ele. Aí me deu um texto, né? Vai ali, liga aquele microfone e vai ler. E eu amarelei, eu falei, pô, vou ligar aquilo ali, vai estar todo mundo me ouvindo? Caramba! Lógico que não, eu liguei, aparecia o VU, né? Aquele ponteirinho, ainda era o VU antigo, que tinha um ponteiro. Hoje em dia já é LEDzinho, né? Mas tem ponteiro também. Ainda tem? Então, para quem não domina, para quem não entende, imagina o limpador de para-brisa do carro, né? Faz aquele movimento. Aí eu liguei aquilo, ele modulou, eu falei, não vai ter jeito. Aí eu falei, e um monte de gente na redação, né? E todo mundo para, né? Pô, quem é esse novato? Quem é esse cara aí? Aí eu falei, vamos lá. Tremia que nem um louco, mas... Mandei, cara, mandei. Tremendo, nervoso, suava. Devia ter pingado ali uns 10 litros de suor, mas com saiu. Quem que você participou, lembra, o locutor que era? Pô, do meu lado estava o Oscar, né? E aqui eu acho que era o Gessi Suede, cara. Saudoso Gessi Suede. O Gessi do meu lado. O Gessi sentado e o Oscar do meu lado. Ele também cruel, né, cara? Em pé do meu lado, como quem diz. Se fizer bobagem, já vai tomar uma tapa aqui mesmo. Né? E, lógico, ele não ia fazer isso, mas intimida, né? E aí eu tremendo, cara, tremendo, mas aí lendo uma nota boba, hoje em dia boba, né? Mas naquele dia, se me desse papai foi pô, eu estava apavorado, era uma coisa boba, mas eu consegui ler, botei uma voz legal, cara de pau, né? Eu falei, pô, é isso que eu quero, vamos lá. Aí ele falou, vem aí amanhã de novo, você vai começar a te orientar, blá, blá, blá. Aquele jeito marrento dele, né? Mas uma doce figura, uma doce figura. Pô, sensacional. Rapaz, você falou do Gessi Suete, Gessi, para mim, tem um... Eu era muito meu amigo, eu gostava muito dele quando ele trabalhou lá na Manchete. Gente boníssima. E ele era a voz padrão das revistas Block, né? Ele gravava para ele e ela, Geográfica Universal, Pais e Filhos e tal. E eu sempre acompanhava o Gessi, porque eu achava muito bom, gostava, né? E ele faleceu, cara. Aí, quando ele faleceu, 2 dias depois, o Jô, lembra do Jô lá das revistas? Era diretor. Que depois veio trabalhar na própria rádio, não foi? Isso. O Jô me convidou, só por eu acompanhar o Gessi, a ser a voz padrão das revistas. Pô, que aí me tornei, a partir do falecimento do Gessi, que eu tenho uma grande consideração por ele. Morava em Niterói, né? Gessi, sensacional. Madeira, então vamos lá. Seguindo, você ficou no sistema JB de 94. Perdi a conta aqui. Você ficou depois da Opus? 95, 96, aí fui até... Aí de lá eu saí... E olha só, engraçado isso, né? Eu trabalhei na Manchete, faliu, né? Falei, pô, que chato. Aí fui pro JB, faliu. Falei, pronto, o negócio é comigo, meu irmão. Eu tenho que botar a meia de lã, que o pé frio sou eu, né? Só que aí pintou. Se eu não tiver que esclerosadíssimo, mas eu saio da JB. Na verdade, eu trabalhava JB de manhã e Globo tarde e noite, ou inverso, mas eu cheguei a trabalhar um tempo nas duas, só que aí não aguentei e o JB foi entrando também em crise, eu fiquei direto na Globo. Você já ficou, mas foi para a Rádio Globo mesmo, ou foi para o sistema, ou foi para a Rádio Globo?
Eu fui para a Rádio Globo, mas aí era aquela exploração, né? Um CNPJ só, mas eu era contratado pela Globo, mas meu material era aproveitado pela CBN, pela Mundial. Era contratado da Globo, mas trabalhava, a minha produção era aproveitada por todo o sistema Globo de rádio, né? Só que eu tive 2 passagens lá. Essa foi a primeira, ela foi muito curta. Não sei por quê, rolou uma barca, uma demissão. Eu entrei, acho que fiquei 10 meses e saí. Pô, caramba, será que eu não tenho bola para jogar nesse time? Blá. As mesmas pessoas que me contrataram e mandaram embora da primeira vez também contrataram de novo da segunda vez. Aí eu falei, e não faliu até agora, né? Pelo menos da CBN, que nessa segunda eu já sou contratado pela CBN, não pela Globo. Mas olha que loucura, olha que loucura. Eu fui contratado pela CBN, mas eu fazia muito mais Rádio Globo. As coisas de DP, de recursos humanos lá, departamento pessoal, que a gente fica sem entender mais. Aí quanto tempo você ficou lá nesse período? Aí foram 12 anos. Foram 12, 14 anos por aí. Mas aí também saí, e aí me dediquei, aí passei a me dedicar muito mais à faculdade, né, à universidade. Eu dou aula na Estácio, e fiz o meu mestrado para tentar dar uma garantida na parte acadêmica, porque a parte de mercado não tem como você enganar tanta gente por tanto tempo, né? É meio cabotino você ficar falando de você, eu sou bom. Não sou bom, mas eu tô ali na média. Tanto que, desde 88, eu tô com a mão na massa em rádio. Aí não tem porquê subir a cabeça, nada de estrela, mas é um cara que eu entendo um pouquinho de rádio. Bom, rapaz, você é um cara que a cada 10 pessoas que te falam sobre 11 gostam de você e do seu trabalho, naturalmente, né? Eu sempre falo com orgulho de ter trabalhado com você. Teve uma discussão, uma conversa, naturalmente, sobre o jornalismo que está ficando ruim. Não sei lá, alguma coisa sobre estava o Barbosa, se eu não me engano. Eu não sei, tinha umas 2 pessoas, mais o Barbosa e eu. Aí, por acaso, o Barbosa lembrou de você, né? Barbosa, falando de alguns jornalistas e tal. Aí eu falei, Paulo Madureira, eu trabalhei com ele, rapaz. Eu me senti todo poderoso de ter trabalhado com o Paulo Madureira. Não, da mesma forma, cara. O Barbosa é uma doce figura também. Fera. O Barbosa eu trabalhei na Globo, na época de Globo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar na Tupi, rapaz. Isso eu tenho uma certa mágoa. Porque eu cheguei até a procurar, na época, rapaz, o diretor Roberto Feres, era o Oscar Barbosa da Manchete, na Tupi era o Roberto Feres. Por algum motivo, naquela fase que eu estava procurando, quase cheguei a entrar, mas não rolou. Por algum outro motivo não rolou, e aí pintou uma outra empresa e eu acabei indo para lá. Mas a Tupi é uma rádio que até eu tenho um carinho, um sentimento de ouvinte, de criança, desde pequeno. Meu pai e minha mãe escutando rádio em casa, eu sempre, na programação, ficava essa brincadeira, né, de Globo e Tupi. Aí, mal ou bem, eu conhecia esses caras. Eu conhecia. Mas na hora que eu via, eu falava, caramba, esse aí é o monstro sagrado que eu escutava em casa, e agora eu estou aqui do lado desse cara, apertando a mão dele, entregando um texto, alguma coisa assim. Eu tinha até que tomar um pouco de cuidado, senão eu esquecia que eu era profissional e ficava assim, olhando para os caras trabalhar no estúdio, sabe? Era uma admiração muito legal, respeitosa, muito respeitosa. Aí você, depois que você saiu do Sistema Globo dessa segunda vez, aí foi só a faculdade ou teve mais algum rádio? E aí, olha, a coisa de 2 anos atrás, eu faço um pedaço da assessoria de imprensa lá da SUDERJ, né, a Superintendência de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, é uma autarquia ligada à Secretaria de Esportes do Governo do Estado. Houve uma parceria com a Roquete Pinto, a Rádio Roquete Pinto, que também é ligada ao Governo do Estado, e a gente está no ar todo domingo com o programa Fatos e Golaços, que me dá muito prazer de fazer, porque, vamos lá, vou dar um exemplo, vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui. 1989, Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama. Sou vascaíno, né? Tá difícil, tá ruim de aturar, amigo. Para ficar ruim, tem que melhorar muito. Ganhou do poderoso CSA, pô. Nem tudo está perdido. Nada contra o CSA, mas, pô, é terrível. Isso na segundona. Mas vamos lá. Aí a proposta do Fatos e Golaços. 88. Vamos lá, a gente escolhe, sempre fazendo um rodízio entre os 4 grandes e
e situações de seleção brasileira, algo do tipo, né? Mas só para exemplificar, eu botei aqui 89, Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do título do Vasco, mas o que acontecia em 89? Quem era o presidente? Era o Collor, era o Itamar, era o Fernando Henrique, não sei. Politicamente era isso. Como é que estava o país, o planeta? Acontecia alguma coisa de importante? Tinha guerra, não tinha guerra? Ou seja, faz um recorte, contextualiza historicamente, e músicas, o paradão de sucessos. E aí a pegada é essa. É o futebol, o esporte como um todo, mas o carro-chefe é o futebol, um contexto histórico para dar uma lembrada no que acontecia naquela determinada fase, e as músicas de 89 que faziam sucesso, né? E parece que está tendo uma aceitação bacana, a gente continua por lá. É um programa que dá muito prazer de fazer. Mas você, alguma coisa no Maracanã, você faz também? Tipo, eventualmente. Para entender a importância da utilização do Parque Aquático Júlio Delamare para essa garotada. Não digo a utilização para essa garotada, para gerações futuras. Porque esse parque aquático aqui é o cenário do esporte nacional. Aqui foi batido recordes mundiais. Todos tivemos muitas seleções aqui que treinaram nesse parque aquático. Saltos ornamentais, natação sincronizada, tudo foi nesse parque aquático. Eu acho que é uma emoção muito grande, depois de muito tempo, ver se não tem utilidade. Há relativamente pouco tempo, o Neguinho da Beija-Flor, o intérprete da Beija-Flor, né? Ele teve a música, eu não sei o nome oficial, me foge agora, mas ela virou oficialmente o hino do estádio. E aí, justamente por isso, como mexe com o Maracanã, a Sudeste foi lá, fez uma recepção, uma homenagem ao Neguinho da Beija-Flor, né? Rapaz, eu tô aqui buscando o nome da música. O Campeão. Eu acho que é isso, O Campeão. Mas todo mundo conhece como Domingo, eu vou ao Maracanã, eu vou torcer pro time que sou fã. E aí vai. E aí, numa situação dessa, a gente prepara um texto, né? E manda para as redações para que haja cobertura do evento. É o outro lado do balcão do jornalismo, né? Eu agora estou oferecendo pautas. Antigamente eu corria atrás delas. Hoje em dia eu faço o inverso. Então, oficialmente, você está na rádio ainda, que é na Roquete, né? Na Roquete, sim. Até o Thiago Gomide, que está lá no comando, tricolor Thiago Gomide, gente muito boa também, dando todo o suporte lá, a estrutura. E o prédio é bacana, né? O prédio tem muita história para contar. Só de entrar ali você já fica... Pô, estou aqui junto com esses caras. Tem o busto lá do Roquete Pinto, pô, o pai da radiofonia brasileira. Já tirei uma foto ali do lado, modestamente, pedindo licença, mas estou lá do lado do cara. Pô, sensacional. Eu nunca tive para eles trabalhar lá, não, mas eu já tive algumas entrevistas lá, fiz na época que eu fui lançar um disco. O Perim, ele fazia um programa lá e ele acabou me convidando para fazer para tocar o disco lá. Já fui em outras entrevistas na época do Ademar Augusto também. Foi lá Ademar, acho que continua por lá. Ademar tem uma história maravilhosa na Opus, não é isso? Na Opus, isso, Tem uma história maravilhosa. Não sei se a gente pode contar aqui. Pode, conta. Eu não estou lembrado, não. Fala aí, o que aconteceu? Foi o seguinte, rapaz. Não lembro o horário, mas eu acho que ele era do turno da noite. E aí houve como eu estava falando com vocês, esse estúdio era uma residência, era uma mansão, uma casa de 2 andares, muito bonita, mas era uma residência, não um prédio comercial. Então, alguns ladrões invadiram a emissora e ele no ar. E, geralmente, a porta do estúdio ele fica de costas, né? Então, ele está lá anunciando, agora vamos ouvir, terminamos de ouvir, são tantas horas dando aquele recado. E os caras invadiram literalmente o estúdio, arma na mão, apontando para ele, e ele... Imagina a situação. E acabou sendo um assalto ao vivo, em tempo real. Com o nosso Ademar Augusto, que está lá na Roquete agora. Mas ele abriu o microfone, foi ao ar isso ou não? Eu não lembro. Eu acho que não, ele não chega a abrir, mas ele toma aquele... Ele tá falando aqui de alguma forma e na pessoa eu interromperia agora de maneira abrupta. Alguma coisa aconteceu de errado, mas a gente não tinha a dimensão do que era, né? Só depois de os ladrões roubaram o que puderam roubar e foram embora, é que a informação começa a ser divulgada e a gente vê o tamanho da insensatez, né? Do inusitado, da loucura que é. Você trabalhando ali, operando uma mesa, fazendo a tua locução, chegam ladrões. Pô, é surrealista, né? É verdade, deve ser uma situação muito ruim. O Ademar já participou aqui. Aliás, eu fiz a entrevista com ele no estúdio da Roquete. Legal. Olha o que ele está falando. Grande Ademar. Tem uma cena, Madeira, também.
Cara, me desculpa, mas eu lembrei disso agora. Agora eu só esqueci o nome dele, me perdoa. Não, mas é melhor nem fala o nome da criança, pô. Tá. Não, mas ele é engraçado. A história foi engraçada, que ele estava gravando no estúdio de gravação com o Chiquinho lá na Manchete. Ele ficava muito perto assim da pauta. Marcos de Oliveira. Ele tinha uma dificuldade. Mas o Marquinhos Marquinhos era sensacional, né? Pô, Sim. Um grande jornalista e um cara também do bem aberto. Aí entra você, quando ele está gravando, cara, com um extintor de incêndio. A Manchete tem história, né? Ele está gravando. E é o que você falou, era naquele estilo de aquário, né? A pessoa que está gravando, o repórter, o narrador, o locutor, o âncora, de um lado, o vidro, e do outro lado, por outra entrada, o operador de áudio lá, o sonoplasta, né? Aí um engraçadinho foi lá, abriu só um pedacinho da porta e deu aquela jateada de extintor. Ele ficou uma fera. Esse áudio ficou rodando um tempão lá, né? O áudio, né? É verdade. Do barulho, depois ele ficando bravo lá com você, foi sensacional. Pouco tempo depois vem as videocassetadas, né? A gente saiu na frente com as audiocacetadas. É verdade. A gente tinha as audiocacetadas. É verdade. Ô, Madureira, pô, cara, eu fico feliz de receber você aqui, porque primeiro que eu sou um grande fã seu, cara. Empatou. E depois, cara, que assim, a gente está falando aqui, é parte da minha história também. Pô, eu fico muito feliz de me envolver com tudo isso, de ouvir, é muito sensacional. Eu gosto muito. Obrigado, cara, mesmo. A gente tem história para contar, Fabiano. A gente tem história para contar. É muito legal. Esse convite aqui. A tua proposta é muito interessante. Não falo de mim, não, que eu sou mais um brincalhão, mas as pessoas que já passaram aqui dando depoimentos, isso fica para o resto da vida. E é uma estruturação do que foi esse desenvolvimento da radiofonia no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que foi, modestamente, eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido na época. Eu tinha saído da Globo na parte do esporte com o Garotinho, com o Gilson Ricardo, com o Gerson Canhota, e fui para a academia, né? Passei nesse mestrado da UERJ e fiz a minha dissertação de mestrado, um panorama da situação da transmissão esportiva, principalmente futebol, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em rádio. Isso daí também me deixou muito feliz de registrar esse momento. É o comecinho do século em termos de narração esportiva pelo rádio. Isso foi bem legal. Assim como você faz esse registro com as pessoas que produziram, que fizeram o rádio acontecer, né? E estão fazendo até hoje. E essa minha dissertação também tem uma pegada mais acadêmica, é mais difícil de ler, é menos agradável do que um bate-papo desse, mas é uma proposta que tem uma similaridade, é bem legal. Eu atribuo isso, rapaz, à evolução do rádio, literalmente, que a gente está fazendo aqui. Porque a gente nada mais é do que um podcast hoje, né, dentro da linguagem atual, mas é um registro que a gente não teve antigamente, né? A gente teve a oportunidade de fazer. Então, por isso, muitas histórias ficaram perdidas, né? E outras até histórias de profissionais, que eu estou dizendo, né? Que passaram, tiveram uma grande importância, mas que hoje nem são tão lembrados em função de não ter um registro, né? E acaba entrando para esse contexto aí que eu acho muito legal. Não era a minha intenção no começo, confesso, mas assim acabou criando, né, esse aspecto que eu acho muito sensacional de fazer parte da história, né? Eu diria fundamental, cara. Eu diria fundamental, porque esse material fica para o resto da vida. E nessa linha de raciocínio, uma coisa que eu comento e gostaria de deixar registrado, eu cheguei a redigir o Globo no Ar para o Gontijo Teodoro, cara, que foi uma das últimas vozes brilhantes do Repórter Esso. Isso me dá um orgulho, não me deu dinheiro nenhum, mas é uma coisa que eu tenho muito prazer de ter redigido o Globo no Ar para ele. Ele foi visitar a Rádio Globo e, na época, o titular da locução era o Carlos Bianchini. E aí eles dividiram um Globo no Ar redigido pelo Paulo Madureira. Eu devia ter guardado isso pro resto da vida e não guardei, mas foi um orgulho. O Bianchini já passou por aqui também. Outra fera. Bianchini. Madureira, não tem jeito, cara. A gente que acaba, como a gente falou de registro, e as pessoas cobram depois, você vai ver depois nos comentários do nosso programa aqui,
elas cobram o microfone aberto, cara. A gente já contou algumas engraçadas aqui, mas o microfone aberto é uma história que deixa a gente sempre de calça curta, né? Porque você vai fazer o microfone aberto para o locutor, para o jornalista também, mas para o locutor que está ali no dia a dia, tal, é certo de ter um problema. Você já teve algum problema com o microfone aberto? Rapaz, todo mundo fala das vitórias, né? Eu sou meio esquisito, eu tenho algumas derrotas assim imensas, e eu vou partilhar uma dessas aqui com vocês. Olha, 88, 89, 89 e 90, desfile na Sapucaí, né? Eu, recém-chegado, começando, mas meio que me destacando, né? Eu falei, caramba, quando eu vejo, o Fabiano, eu tô no Marquês de Sapucaí, microfone em punho, todo credenciado, colete, quer dizer, o bom, né? Isso com 20 e pouquinhos anos, 20, 21, deu uma subida na cabeça, cara. Aí, desfile, tá rolando, eu tô indo bem, passou a escola, e por acaso era Mangueira. Passou a Mangueira, aí aquele momento que você meio que dá uma... Agora dá para tomar uma água, dar uma zarada, ou, eventualmente, em vez da água, procurar uma cerveja, que eu não deveria ter feito isso, entre outras situações, né? E aí você relaxa, mas você está no meio da confusão, você está no meio da guerra. E, de repente, rapaz, na pista, um tumulto, uma confusão. Eu falei, meu Deus do céu, o que é aquilo? E aí eu olho para a cabine, aí os caras da cabine, vai lá, vê o que está acontecendo, apontavam, né? Aí eu, meu Deus do céu. Aí você bate nervoso, né, inexperiente, aí vai plugar, a escuta entra no microfone, e aquela confusão, e você correndo para tentar entender o que está acontecendo, né? E vem gente para cá, gente para lá, mas, cara, quando eu, dou de cara, quem? Jamelão. Porra. Aí eu falei, e agora, rapaz? Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Aí eu, Jamelão, como é que foi o desfile da Mangueira? Rapaz, ele todo mundo parou, né? Dá aquele silêncio. Aí, aquela voz a voz de Jamelão. Isso não é função minha. Quem tem que fazer isso são vocês da imprensa. Pé da vida, né? E aí, o que aconteceu com Madureira? Silêncio total, sabe, aquela coisa horrorosa, como quem diz, ele me deu um esporro, eu tô quieto. Quem me salvou, o pessoal mais antigo da rádio, né? J. Bud, lembra da Bud? Lembro, claro. Bud. Alexandre Ferreira, acho que já estava na transmissão de carnaval. Deixa para lá, Madureira, o Jamelão deve estar chateado, o desfile da Mangueira. Mas aquilo ali, rapaz, eu falei, nunca mais... relaxa. Lógico, você dá uma relaxada, você dá uma acalmada, mas não do jeito que eu fiz. Eu esqueci que eu estava trabalhando e virei um turista olhando tudo e esqueci que eu estava trabalhando. Que é absolutamente normal para quem está começando, né? Ainda mais na situação que você estava, né? E uma deslumbrada também, né? Eu fiquei mascarado. Eu falei, agora já... se a Mangueira passou e eu fiz a cobertura, ninguém mais vai me... E aí veio logo uma pancadinha, né? Alguém falou, meu irmão, baixa tua bola que tu não é esse bacalhau todo, não. Vai devagar, não é isso tudo, não. Sensacional. Não, eu confesso, rapaz, esse negócio de entrevistar as pessoas assim, né, que são mais pra gente, que é fã e tal. Eu tive a oportunidade também de conversar com pessoas assim, que na hora, você fala, caramba, eu tô do lado do fulano, né, do cicrano, que é sensacional. Isso é muito bom, cara. E o Jamelão, é parte da história do carnaval, cara. Sim. Homenageado agora, no último desfile da Mangueira, junto com o delegado e Cartola. E outra, só para terminar, o Jamelão também, sabe aquele elástico de prender nota, de prender cédulas, de prender dinheiro, amarrar dinheiro. Ele andava com um monte, preto, branco, azul, amarelo, aquele troço todo colorido, né? Aí as pessoas, seu Jamelão, para que é isso aí? Rapaz, a resposta dele era meio agressiva, eu não vou fazer isso, mas era para comer ser de curioso. E ele falava isso para qualquer um, fosse mulher, fosse idoso, fosse jornalista, mas nessa eu não caí, não. Nessa eu vi acontecer, eu falei, nunca mais. Mas teve uma explicação para isso? A explicação dele é para comer ser de curioso. Então, mas isso, fora isso, não tinha outra explicação, não, né? Não, acho que não. Eu também não ia retrucar nem nunca. Depois da primeira, não tem réplica, né? Tá bom, fica feliz assim.
Tá bom, tá bom. Se tiver alguma coisa no futuro, a gente vai saber, né? Me deixa pra lá, não quero saber, não. Maravilha. Pô, Madureira, tá terminando aqui, cara. Gostaria muito de te agradecer mais uma vez. Pô, sensacional estar com você sempre. E o tempo que a gente não se encontra, né? Verdade. Pessoalmente, né? Mas, Mas pô, prazer ter você aqui no programa e espero que você tenha curtido também. E, claro, né? Você eu não posso deixar passar, porque você faz parte dessa história. Você está falando, eu sou não sei o quê. Não, mas você, além de fazer parte, você contribuiu, né, para o desempenho jornalístico dentro do rádio, que é uma coisa que, se tem nomes hoje para registrar que tiveram, com certeza, o seu está lá. Paulo Madureira, para representar quem contribuiu e contribui, naturalmente, com o jornalismo no rádio, né, que isso é muito importante. Obrigado. Isso me deixa muito feliz, Fabiano. Eu só tenho que agradecer, rapaz, e parabenizar aí pela tua iniciativa. Fantástico. E como é que é? No futebol, quando acabou já o tempo, parece que foi bom. Tomara, mas também com a tua tocada, com a tua levada aí, não tem como ficar ruim, amigo. Sensacional. Obrigado, Paulo Monteiro. Obrigado mesmo, cara. Senhoras e senhores, alegria, honra de receber aqui no Olha Quem Está Falando, Paulo Madureira, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.